Período Triássico. Os dinossauros apareceram há 230 milhões de anos, no período Triássico. Naquela época, todos os continentes estavam unidos, formando um só, chamado Pangeia. Os continentes sempre se movimentaram e, com o passar do tempo, a Pangeia se dividiu. O período Triássico é um período entre 251 a 200 milhões de anos atrás, em números redondos. Os primeiros dinossauros foram os carnívoros. Seu tamanho era pequeno e médio e andavam sobre os membros posteriores, patas traseiras. No final do período Triássico, os dinossauros herbívoros começavam a surgir. Naquela época não existiam gramíneas, então eles se alimentavam de samambaias, folhas e cascas de árvores. Celófise. Seu comprimento é de 2,30 a 6 metros. Sua altura é de 45 centímetros a 1,60 centímetros. Peso de 35 a 150 quilogramas. Alimentação: pequenos animais e peixes. O Celófise foi um dos primeiros dinossauros descobertos. Era magro, rápido e possuía ossos ocos, e por isso era leve. Foram descobertas 3 espécies que variam em tamanho e altura. Estauricossauro. Comprimento: 2 metros. Altura: até 40 centímetros. Peso: 30 quilogramas. Alimentação: pequenos répteis e animais mortos. O Herrerasauro era feroz predador, com dentes afiados e encurvados. Seus pés e unhas compridas lhe permitiam correr muito rápido. Herrerasauro. Comprimento: 3 a 6 metros. Altura: 1,1 metro. Peso: de 210 a 350 quilogramas. Alimentação: animais de seu tamanho. O Heterodotossauro. Comprimento: 1,2 metros. Altura: 35 centímetros. Peso:
entre 2 e 35 quilogramas. Alimentação: plantas. O heterodotossauro, que quer dizer réptil com dentes diferentes, foi um herbívoro e semi-quadrúpede que viveu no fim do período Triássico. Lesotossauro. Comprimento: 1 metro, altura 45 centímetros, peso chega a 7 quilogramas. Alimentação: plantas. O lesotossauro possuía pernas como as das aves. Era pequeno, leve e movia-se muito rápido. O melanorossauro era o maior dos dinossauros do período Triássico. Era ancestral dos pescoços longos do período Jurássico. Melanorossauro. Local onde viveu: África do Sul. Peso: cerca de 8 toneladas. Tamanho: 15 metros de comprimento. Alimentação: herbívora. Pleteossauro. Comprimento: 6 a 10 metros. Altura: 1,5 a 2,5 metros. Peso: de 700 kg a 1,8 toneladas. Alimentação: plantas. O pleiteossauro vivia em bandos e sua longa cauda era metade do seu comprimento. Andava sobre as 4 patas, mas se equilibrava sobre as patas traseiras para alcançar a vegetação alta. O Riojasauro. Comprimento: chega a 10 metros. Altura: mais de 2 metros. Peso: chega a 1 tonelada. Alimentação: plantas. O Riojasauro. Este grande Riojasauro era herbívoro e locomovia-se sobre as 4 patas, como os elefantes. Seus ossos da coluna eram ocos, o que ajudava a reduzir o seu peso. Viveu no final do período Triássico e deu origem mais tarde aos grandes dinossauros saurópodes. Saltopos.
comprimento 60 centímetros, altura 30 centímetros, peso de 1 a 2 quilogramas. Alimentação: pequenos animais. Saltopus. Comprimento 60 centímetros, altura 30 centímetros, peso de 1 a 2 quilogramas. Alimentação: pequenos animais. O chonissauro. Comprimento 15 metros, peso 40 toneladas. Alimentação: criaturas marinhas. O enorme chonissauro vivia no oceano. Era lento ao nadar, mas era forte e possuía grandes nadadeiras para percorrer longas distâncias.